Agora a parte de dinâmica 2, como a gente dividiu aqui, a gente vai falar de aplicações das leis de Newton, principalmente a segunda, que é muito importante dentro da engenharia, e vamos começar a falar de atrito. O atrito é um dos assuntos mais importantes, porque ele dá a mobilidade, a adesão, está relacionado a desgaste, a geração de calor por atrito. Então, são alguns fenômenos físicos que a gente vai, de forma básica, estudar aqui, né? Então, o primeiro fenômeno que a gente vai ver, a gente vai discutir alguns exercícios de uma forma de aplicação para a gente poder saber entender as suas particularidades. Então, aqui tem uma revisão das leis de Newton, a lei da inércia, quando o corpo está para, possui velocidade nula ou zero, e a aceleração sua é zero, ele estará parado, ou se a sua aceleração é zero, ele executa movimento retilíneo uniforme, velocidade constante. A segunda lei é a que todas as forças resultantes sobre o corpo deverão ser iguais ao produto da sua massa vezes a aceleração. E a lei da ação e reação. Se eu aplico uma força F sobre a parede, a reação será contrária, igual a menos F. Como consequência, aí, com a comprovação das leis de Newton de ação e reação e a primeira lei, se eu tenho as forças resultantes agindo sobre a parede, uma em um sentido e a reação da parede contrário, a força resultante é nula, logo a aceleração será nula. Ou seja, aplicando a segunda lei para justificar a terceira e dizer que a parede está parada devido à primeira lei da inércia. Bom, então se a gente for pensar esse desenho de uma forma bem simples, se eu posso puxar uma caixa nesse sentido, eu estou aplicando uma força T de tração. Só que quando eu puxo aqui, a caixa não vai sair para cima nem para baixo, porque sabemos que quando eu tenho a força gravitacional, a força peso apontada para baixo, que essa aqui é representada, eu tenho uma reação contrária de valor igual ao peso, que é chamada de força normal. Portanto, aplicando-se as leis de Newton em X, a força resultante que age sobre a caixa em X é a tração, enquanto a força resultante em Y é zero, pois a força normal é igual à força peso. E aí, vamos começar a trabalhar alguns conceitos de alguns exercícios variados para nós entendermos o efeito da força normal. Então, vamos supor que esse carro de Massaíma está descendo uma estrada, numa pista congelada no ângulo θ. Pode ser uma pista qualquer também. Ele pede para encontrar a aceleração do carro, supondo que a rampa seja sem atrito, ou seja, não há nenhuma força contrária ao movimento. Então, o atrito ele vai ser uma força contrária à direção do movimento. Se o carro está descendo, o atrito, em princípio, estaria para cá. Pois bem, então, para a gente olhar isso aqui com calma, aí, qualquer dúvida pode perguntar, a gente tem que pensar o seguinte, eu vou fazer o desenho no carro, aí podem perguntar. Sempre a força-peso é apontada nesse sentido na direção da Terra. A força G aqui. Força gravitacional, também como alguns livros adotam. É sempre na vertical. A normal, ela é perpendicular ao plano. Então, se eu tenho esse plano aqui, a força normal é para cá. Então, ou seja, a gente desloca o eixo X e o eixo Y. E por decomposição dessa força G, eu vou ter essa força aqui, mg cosseno θ, e a resultante, que vai fazer o carro descer, mg seno θ. Então, isso aqui é uma relação do ângulo em função do plano que está aqui inclinado, tá? Então, sempre, toda força normal, ela é perpendicular, ou seja, forma um ângulo de 90 graus com esse plano aqui, ó. Certo? Aí, eu vou decompor essa força. Eu vou ter essa força 1, que eu vou chamar aqui de força 1, que é mg cosseno θ. E a força que vai fazer o carro descer, A2, é mg seno θ. mg cosseno θ anulará a normal. A resultante é mg seno θ. Então, para um carro em movimento, vamos deixar aí o esqueminha das forças. Em Y, eu vou ter a normal menos mg cosseno θ igual a zero. Então, a força normal igual a mg cosseno θ.
Em x, por sua vez, será... Opa. Em x, mg, seno θ, igual a massa vezes a aceleração do corpo, porque eu só tenho ela agindo aqui. Então, a aceleração do corpo será g seno θ. A aceleração é a gravidade vezes o ângulo, ou seja, quanto menor esse ângulo, mais próxima a aceleração da gravidade é da aceleração do carro. Desculpa, quanto menor o ângulo, menor vai ser a aceleração do corpo. Quando eu vou aumentando a inclinação, mais próximo a vai ser a aceleração da gravidade. Então, o que vai acontecer se eu aumentar demais o ângulo? O carro começa a escorregar e começa a se mover sem nenhuma ação. Só que se eu colocar ele na vertical, o ângulo é 90 graus, aí o carro entra em queda livre. Então, isso não vai acontecer, óbvio, mas é apenas para mostrar a relação direta da inclinação com a aceleração do automóvel na descida. Um outro processo é chamado máquina de Alt-Tilt. A máquina de Alt-Tilt considera o seguinte: eu tenho aí o pezinho que você está vendo, o peso 1, a massa 1 e a massa 2. A massa 1 é menor que a massa 2, ou seja, a massa 2 vai descer e a massa 1 vai subir. Isso aqui, essa representação em forma de vetores, é o diagrama de corpo livre. Então, você percebe que quando o M2 desce, M1 sobe. E perceba que eles estão ligados na mesma corda. Em outras palavras, a tração que vai fazer o corpo, a massa 1 subir é a mesma que vai ser puxada pelo peso da massa 2. Por isso que tem essa representação aqui de vetor, de intensidade de vetor. Esse vetor é maior, ou seja, ele é maior que a massa, o peso da massa M1. E aqui, em M2, o peso de M2 é maior que a tração do corpo. Então, nós vamos ter uma aplicação da segunda lei. A soma de todas as forças sobre um corpo é o produto, igual ao produto da sua massa vezes a aceleração. Então, se eu olhar o corpo 1, que está aqui, a tração é maior que o peso. Então, a tração menos M1 vezes G igual a massa M1 vezes a aceleração que está agindo sobre esse corpo. Ação 1. No corpo 2, M2 vezes G é o peso que vai puxar esse corpo M1, menos a tração da corda igual a M2 vezes a corpo 2. Agora, para efeito de matemática, se eu somar as duas equações, a equação 1 mais a equação 2, perceba que eu vou ter esse trecho, tá aqui. Vou fazer de caneta aqui, duas cores. Esse trecho tá aqui, e esse trecho do lado da igualdade. Esse trecho somado vai estar aqui, e esse trecho está aqui. Veja só, a tração aqui é positiva e a tração é negativa. Se eu somar, elas vão se anular. Eu vou fazer um arranjo matemático para esse M1 que está negativo ficar depois do rearranjo. Então, eu posso rearranjar assim, M2 vezes G, menos M1 vezes G, com a simplificação ficamos igual menos M1 vezes G mais M2 vezes G, igual a M1 vezes A mais M2 vezes A. Colocando em evidência que eu só fiz a troca por sinal negativo vindo depois, ficou G vezes M2 menos M1 igual a M1 mais M2. Esses termos estão em evidência para cá. E esses termos vão ficar em evidência por causa do G. Então, a aceleração aqui vai ser igual a diferença das massas vezes a gravidade, dividido pela soma das duas massas em movimento. Um empurrando o outro, eu vou ter essas duas forças. Aqui em verde, eu vou ter a força de contato do corpo 2 sobre o corpo 1. Esse aqui é o M1. E esse aqui é o M2. M2, para ser empurrado, eu vou ter uma força de contato de 1 para 2. Então,
Para que os dois ocorram, andem, se movimentem juntos devido à aplicação dessa força externa, eu tenho M1. A força F para cá, da esquerda para a direita, é positivo, menos essa força de contato tem que ser igual ao M1 vezes A. Só que para 2 está sendo empurrado pela essa força de contato. Porque se eu tiro essa máxima em 2, M1 é empurrado só pela força F. Só que, em contato com as duas massas, quando aplica F em M1, M1 vai transmitir para M2 uma força de contato, para ele poder também se movimentar. E no corpo 2, a força de contato 1 em 2 vai ser igual a M2 vezes A. Só que, como os dois corpos não vão se desgrudar durante o empurrão, vão se permanecer unidos, a força de contato de 1 e 2 é igual à força de contato de 2 e 1. Então, ficou mais fácil. Se eu fizer a soma das duas equações, eu vou ficar com F menos A2 vezes A, ou melhor, em vez de somar, como as duas são iguais, eu posso pegar esse termo aqui, que você está vendo, e substituir aqui. E foi o que eu fiz. Substituindo aqui, ficou F menos M2 vezes A igual a M1 vezes A. Passo para o outro lado, M1 e M2 eu posso colocar evidência em função do A. Colocando evidência vai ficar A vezes M1 mais M2. Esse M1 e M2 em evidência estão multiplicando A. Agora, passando dividindo, a aceleração do corpo vai depender da força aplicada dividido pela soma das massas. Se eu tiver 3 corpos, vai ser 3 equações para chegar numa aceleração. 4. A mesma coisa, tá? Então, essa é a definição de um bloco empurrando o outro. Agora, outro exemplo é o semáforo. Então, nós vamos pegar esse exemplo aqui, porque ele vai envolver grandezas vetoriais também. Um semáforo pesando 122 newtons, ou seja, se ele tem um peso de 122 newtons, a força-peso está para cá. Igual a 122 newtons. Prende um cabo ligado a outro, dois presos, as outros dois pesos a um suporte. Então, eu tenho esse cabo T, cabo 1 ligado aqui, e o cabo 2 ligado aqui. Esses cabos formando ângulos de 37,53 graus. Esses cabos não são tão fortes quanto o cabo vertical. E quebrarão se a tensão neles for maior que 100 newtons. Ou seja, se o cabo aqui tiver 100 newtons, o cabo 1 tiver 100 newtons e o cabo 2 tiver 100 newtons, não vai acontecer nada. Mas se eu tiver 100,001 no 1 e 100,001 no 2, eles vão romper. Ele quer saber, a força aplicada no cabo 1 vai quebrar, vai romper o cabo 1 ou o cabo 2? Qual dos dois aqui vão passar de 100 newtons? Essa é a pergunta. Então, antes da gente começar a fazer conta, eu vou passar uma linha média aqui, Rodolfo, só para você pegar o esquema. Você está vendo qual figura aqui, Rodolfo, se eu passo a caneta verde? Ou uma letra. Melhorando aqui, ó. Se eu passar aqui nesse. É, 50... essa aqui. Um Z. Esse ângulo aqui vai aparecer aqui embaixo, 53. Isso aí é chamado alternos internos, ou opostos pelo vértice. O 37 que está aqui é o Z invertido. Então, aqui é 37 graus. Então, já facilita a conta fazendo isso aqui. A gente sabe o ângulo aqui na vertical, mas é o mesmo daqui. Agora, vamos pensar na intuição. Se eu tenho um semáforo aqui, a força-peso não vai puxar os cabos para baixo? É isso mesmo. Agora, princípio da ação e reação. Para toda ação, qual que é a ação? Puxar os cabos para baixo. Qual que é a reação dos cabos? É puxar para cima, contrário. Exato. Então, a gente vai ter isso aqui, ó. Primeiro, o semáforo. A força-peso do semáforo equilibrando com a força T3 aqui, ó. Esse cabo T3 que a gente não pode esquecer. Agora, os outros dois cabos, a gente pode olhar isso aqui com carinho, ó. Princípio da ação e reação. Como a força-peso vai estar para baixo, a reação de T3 é para cima para equilibrar isso aqui. Agora,
No ponto aqui, esse ponto que está recebendo todas as forças, vou pintar ele de outra cor para ficar fácil. Esse ponto aqui, se T3 está para cima, aqui nesse ponto estará para baixo, para que ocorra o equilíbrio, porque T3 para baixo mais T3 para cima, igual a zero. Os cabos, como o T3 vai puxar os cabos para baixo, eles vão responder para cima. E aí nós vamos fazer a decomposição vetorial, como muitas vezes fizemos em vetor em sala de aula. Então, esse semáforo, eu posso resumir ele primeiro ao equilíbrio do semáforo, para achar T3, e o equilíbrio das cordas aí, né? Então, primeiro ato é T3 menos FG igual a zero. Então, a força peso é igual à tensão no cabo 3. Então, a tensão no cabo 3 aqui é 122 newtons. Então, aqui é 122. Agora, para eu saber em Y, porque eu tenho que saber o equilíbrio tanto nas forças X e Y, eu vou decompor. Então, T1 vai ficar essa decomposição aqui para cima, para T1. E para T2, essa verde aqui. Dando uma olhadinha no caderno depois, a gente vai ter aquele bizuzinho de vetores. Essa aqui, na horizontal, é para cá. E essa aqui, na horizontal, para cá. Então, em Y, T1, seno de 37, porque a decomposição desse aqui é positiva para cima, mais T2, seno de 53 para cima, menos T3, igual a zero. T1, seno de 37, mais T2, seno de 53, igual a T3. Seno de 37 é 0,6 vezes T1, seno de 53, 0,8 vezes T2, igual a 122. Ou seja, essa aqui é a equação de equilíbrio em Y. Em X, eu só vou ter duas. T2, cosseno de 53, positivo da esquerda para a direita, e T1, cosseno de 37, negativo, porque é da direita para a esquerda, igual a zero. Então, eu posso igualar as duas aqui. Cosseno de 37 é 0,8 e cosseno de 53 é 0,6. Então, T2 é 0,6, passa dividindo, T2 é 1,33 de T1. Com essas duas, essa relação, eu posso vir e substituir na equação anterior. Ou seja, no lugar de T2, eu vou substituir aqui, ó. Então, ficamos 0,6 vezes T1 mais 0,8 vezes 1,33 T1 igual a 122. Resolvendo essa equação, T1 igual a 72,2 newton. Esses 72,2 que nós calculamos, eu vou vir aqui jogar nessa relação para achar T2. Então, T2 igual a 1,33 de T1, 1,33. Quanto que vale T1? 73,2. Eu vou ter 97,4 newtons. A pergunta que fica é, para que ocorra a ruptura, o cabo deverá possuir carga maior que 100 newtons. Esses dois casos irão romper o cabo para deixar cair o semáforo? Não, só o T3 que rompe, né? O T2 não vai romper. Só que o T3 é o equilíbrio do semáforo, né? Então, T1 e T2 não vão romper o cabo, certo? Isso. Aí, o que a gente vai fazer agora? Deixa eu parar aqui. 3 na sequência. Então, os dois corpos de massa 3 e 5 kg estão ligados por uma corda inextensível que passa sobre uma polia sem atrito para formar uma máquina de Atwood. Ela fala sem atrito porque se tiver atrito tem uma redução da força de tração, conforme mostrado na figura ativa 4.12. A. Determine a tensão na corda, B. A aceleração de cada corpo, e C. A distância que cada corpo se moverá no primeiro segundo de movimento se partirem do repouso. Então, o desenho seria esse, M2 menor que M1. Então, M2 aqui seria 5 e M1 igual a 3. Então, as duas fórmulas. Só que aí é o seguinte, antes da gente fazer A, ele pede a tração, a tensão na corda. A gente primeiro tem que fazer a B para depois jogar o valor da aceleração na A. Então, pegando a fórmula já deduzida, vamos ter aí a aceleração G igual a 10, M2 5, M1 3, 5 menos
3, 2, 2 vezes 10, 20, dividido por 8, que é a soma das duas massas. Então, temos aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Na letra B, já que a gente já tem aceleração, da gravidade e aceleração, se eu usar M1 aqui, usando 2,5, eu vou achar 3 vezes 2,5, 7,5, menos 30, que é esse produto aqui, jogo para o outro lado da igualdade, 37,5. Usando M2, que é a massa maior, 5 vezes 10, 50. 5 vezes 2,5, 12,5. Passando 12,5 para esse lado da igualdade e o menos t para o outro lado, 12,5 fica negativo e o t fica positivo, 37,5. É uma sugestão que eu dou, caso você for fazer um problema, é fazer como uma prova dos 9, para você ver se está fazendo certinho. Se os resultados deram errado, normalmente o problema é o sinal da conta, tá? E a letra C, ele diz quanto que a distância vai mover depois de 1 segundo. Primeiro segundo, 1 segundo. Então, x igual a x0 mais v0t mais até o quadrado dividido por 2. Como ele saiu do repouso, x0 é 0, v0 é 0, mesmo multiplicado por 1 é 0, 1 vezes 0 é 0, ficou a aceleração vezes o tempo ao quadrado, que é 1, dividido por 2. 1 ao quadrado é 1, 2,5 dividido por 2, 1,25 metros. No 23, um saco de cimento pesando 325 quilos está pendurado em equilíbrio por 3 cabos, como sugerido na figura. 2 dos cabos formam um ângulo de θ1 de 60 graus e θ2 de 40 graus com horizontal. Supondo que o sistema esteja em equilíbrio, encontre as tensões T1, T2 e T3 nos cabos. Esse é um problema típico que a gente não quer que nenhuma força resultante seja igual a zero, ou seja, forças resultantes em x iguais a zero, resultantes em y iguais a zero. Nesse primeiro caso, se a gente for fazer o diagrama do corpo livre do cabo T3 e da força-peso, a cinta está ligada no cabo T3 aqui, eu tenho o peso do cimento aqui. Então, tensão do cabo T3 menos a força-peso do cimento é igual a zero. Então, a força-peso do cimento igual a tensão do cabo 3, tensão do cabo 3 igual ao peso do cimento. Aí nós esquecemos esse trecho aqui, olhamos para o trecho de cima, onde eu tenho os 3 cabos. Aí, voltando, como é parecido com o exemplo que nós fizemos, vamos usar em Y. A componente seno de T1, seno de 60, mais T2, seno de 40, menos a tensão no cabo 3, igual a zero. Então, aqui tem um erro de uma vírgula a mais, depois a gente corrige na hora que for mandar o material para vocês. 0,866, seno de 60, vezes T1, seno de 40, 0,642 T2, igual a 325. Tenho uma equação com 12 cortes. Para eu resolver, eu preciso de mais uma equação. Aí eu olho em x. Percebo que eu só vou ter 2 forças em x. Então, eu vou desenhar aqui, para ficar mais fácil. Eu vou ter T1 em Y, T1 em X. É importante, quando vocês olharem no caderno, vai ter aqui, ó, T2 em Y, T2 em X. Lembrando que é como se fosse o princípio da ação e reação. Como o T3 vai puxar as 2 cordas para baixo, a resposta das 2 cordas vai ser para cima. E aí nós temos aí 0,86 T1 mais 0,642 T2 igual a 325. Então temos a primeira na horizontal, na vertical, e na horizontal essa componente é igual a essa aqui, T2x igual a T1x. Mas quem é T1x? Menos T1 cosseno de 60 mais T2 cosseno de 40 igual a zero. T1 vezes cosseno de 60 igual a T2 cosseno de 40. Cosseno de 60 é meio, cosseno de 40 é 0,766. Então, eu tenho T1, aqui é T2, 1,53 T2. Com isso, eu vou pegar esse T1 e vou substituir aqui, ó. Então, vai ficar no slide próximo. Já até arrumei aqui, eu não corrigi já em cima, mas já corrigi nesse. Substituindo, no lugar do 0 T1 aqui, eu vou colocar 1,53. Como foi feito aqui, ó.
1,53 T2 vezes 0,86 mais 0,64 2T2 igual a 325. Realizando-se a conta, T2 igual a 165,2 e T1 252,8. Então, vamos fazer o 22. Eu fiz uma esquematização para ficar fácil para as letras A, B, C e a resolução da D, né? Então, a letra A, vamos pensar assim, eu tenho um peso, a massa de 50 quilos, então eu tenho um peso de 50 newtons, eu multiplicar por 10. Pelo princípio da sem reação, eu tenho o peso para baixo, a reação do cabo é para cima. Só que como é o mesmo cabo, ele vai transmitir esses 50 newtons para cá. Então, a resposta do dinamômetro, ao ser puxado pela mola, é para cá. O mesmo vale aqui. Como eu tenho uma massa do outro lado, igual a 50, então 50 de um lado, 50 do outro lado, a medida do dinamômetro vai ser 0. Ou seja, vai estar em equilíbrio. Na letra B, como eu tenho 50 newtons puxando esse dinamômetro, então a leitura dele é 50 newtons. Porque eu tenho um peso de 50 para baixo, a resposta seria 50 newtons seria a resposta da mola. No caso da letra C, eu acho que eu pulei aqui, depois eu volto. No caso da letra D, como eu tenho um plano inclinado, esse corpo vai descer com uma força F1. Só que eu tenho a resposta da força de mola. Então, F2 menos F1 em equilíbrio é 0. Só que F1 é a componente do cosseno da força-peso que se encontra aqui, ó. O peso está nessa direção. Eu vou ter uma componente aqui anulando a normal que se encontra aqui. E essa aqui é que vai ser a força motriz para descer o cabo. F2 menos F1 igual a 0. F1 mg cosseno de θ. Então, passando para o outro lado da igualdade, F2 mg cosseno θ. F2 igual a 5 vezes 10 cosseno de 30. Então, a resposta de F2 é 43,2 newton. Agora, aqui, eu achei a letra C, eu copiei, peço desculpa ter copiado errado. Então, para que se esteja em equilíbrio o sistema, a força que está agindo ali de resposta à reação das duas forças-pesos deverá ser nula ali na polia, porque a polia vai ter duas forças para cá, para baixo, como reação aqui. E a resposta da mola tem que ser para cima, pois F menos 50 igual a 0. Quando dito em equilíbrio, quer dizer que não existe aceleração agindo. Então, se eu tenho duas forças de 50 agindo aqui, a força sobre a mola ou no cabo que está preso à parede da polia, passando no centro da polia, igual a 0. Uma dica que tem nesse exercício é o seguinte: se eu tenho 50 aqui, então metade das forças, eu tenho 100 newtons aqui, então metade vai para cada pedaço trecho do cabo para se ter o equilíbrio. Então, se eu tenho massas iguais, eu vou ter 50, 50. Então, todo sistema de polia, eu vou dividindo a massa por 2. Eu posso ter várias polias aqui, aquele sistema de talha, muito comum, ele usa esse sistema de polia, onde eu vou reduzindo pela metade a força. O que a gente pode fazer na próxima aula é trazer um exemplo de talha e fazer esses cálculos de redução. Eu posso ter para levantar um cabo de um carro, por exemplo, de 2 toneladas, ou seja, 20 mil newtons, eu posso chegar a fazer uma força só de 20 quilos com o esquema de talha. Isso aí vai depender muito da montagem do sistema. Bom, o exercício, se o que vai ficar de tarefa, vai ser esse 30, onde os dois corpos, esse corpo 2 aqui, esse corpo 6, a pergunta é, para que lado ele está se movendo? Ele vai descer nesse sentido ou vai descer nesse sentido? E depois usar o mesmo artifício que nós usamos no exercício anterior, a velocidade do corpo depois de 2 segundos. Aí nós vamos usar após a liberação do repouso, a gente vai usar aquela forma V igual a V0 mais AT. Então, o que você precisa fazer primeiro? Fazer o diagrama do corpo livre é ver as forças que estão agindo nesse corpo, as forças que estão agindo nesse corpo, e lembrando,
que esse cabo aqui liga os dois corpos. Então, a tração desse corpo é a mesma tração desse. A única coisa que vamos ter que saber, devido ao P cosseno aqui, qual corpo está descendo e qual corpo que está subindo. Tá? Ok. Vamos fazer o 22. Eu fiz uma esquematização para ficar fácil para as letras A, B, C e a resolução da D, né? Então, a letra A, vamos pensar assim, eu tenho um peso, a massa de 50 quilos, então eu tenho um peso de 50 newtons, se eu multiplicar por 10. Pelo princípio da reação, eu tenho o peso para baixo, a reação do cabo é para cima. Só que como é o mesmo cabo, ele vai transmitir esses 50 newtons para cá. Então, a resposta do dinamômetro, ao ser puxado pela mola, é para cá. O mesmo vale aqui. Como eu tenho uma massa do outro lado, igual a 50, então 50 de um lado, 50 do outro lado, a medida do dinamômetro vai ser 0. Ou seja, vai estar em equilíbrio. Na letra B, como eu tenho 50 newtons puxando esse dinamômetro, então a leitura dele é 50 newtons. Porque eu tenho um peso de 50 para baixo, a resposta seria 50 newtons seria a resposta da mola. No caso da letra C, nós vamos ter a força peso, a força normal, que age aqui, que equilibra essa componente que é o P cosseno de 30. Essa força F1, que vai trazer o corpo para baixo, é mg seno de θ. E a resposta da reação da força de mola do dinamômetro F2 vai entrar em equilíbrio com ela, porque nós queremos, como dito, estão em equilíbrio todas as 4 situações aqui. Portanto, F2 menos F1 igual a 0. F1, mg seno de θ igual a 0. Θ é 30 graus. mg seno de 30. A massa é 5, a gravidade é 10. 50 vezes 10, seno de 30 é meio. A resposta é F2, 25 newtons.